A arte de conversar com Deus em meio ao caos começa no instante em que o coração percebe que nenhuma palavra humana é capaz de silenciar aquilo que ecoa por dentro. E é justamente nesse abismo interior que surge a pergunta que move este vídeo. Por que é tão difícil falar com Deus quando mais precisamos? Há momentos em que o mundo parece girar rápido demais, como se cada preocupação tivesse ganho um megafone e estivesse gritando dentro da mente, impedindo qualquer paz de pousar. Ainda assim, a Bíblia registra episódios em que homens e mulheres encontraram consolo justamente no epicentro da confusão. E isso desperta uma curiosidade inevitável. Será que existe um jeito de conversar com Deus mesmo quando tudo está ruindo? Se você também sente esse chamado silencioso, comenta aí. Eu quero aprender a ouvir Deus em meio ao caos, porque eu quero saber quem está caminhando comigo nesse estudo. E antes de avançarmos, lembra que na descrição existem estudos profundos e práticos que vão fortalecer sua fé. Adquirir qualquer um deles ajuda esse canal a continuar crescendo e levando a palavra a mais pessoas. O ponto é que conversar com Deus, em dias turbulentos, não se parece com aquelas orações bonitas de livro devocional. Às vezes, é mais parecido com um sussurro quebrado, como o de Davi no Salmo 142, quando ele foge para uma caverna tentando escapar de Saul. Ele não começa com louvores elaborados ou frases rebuscadas. Começa dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. A caverna não tinha poesia, mas tinha verdade. E é essa verdade que faz a oração atravessar o caos como luz atravessa poeira suspensa no ar. Quando você entende isso, percebe que Deus nunca pediu discursos perfeitos. Ele pede honestidade. E talvez a grande dificuldade em orar nesses momentos não seja a falta de fé, mas o excesso de ruído. Ruído de preocupação, ruído de cobrança, ruído de culpa. Conversar com Deus vira um desafio porque tentamos organizar o caos antes de orar, quando na verdade é a oração que organiza o caos. Ela é esse diálogo onde Deus pega cada pedaço solto da alma e encaixa no lugar certo. Quando nos aproximamos dessa conversa com Deus, algo novo acontece. Ele não remove instantaneamente o caos exterior, mas acalma o caos interior. Foi assim com Elias, em 1 Reis 19. Ele também entrou numa espécie de caverna emocional, cansado, exausto e com medo. Ele esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor fala com ele em um sussurro suave. Isso nos ensina algo precioso. Falar com Deus em meio ao caos exige que a gente aprenda a ouvir o que não grita. Porque o caos grita, mas Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele só precisa de um coração disposto. E nessa disposição há um movimento sutil. Quando você ora, mesmo de forma trêmula, você tira sua alma do centro do furacão e coloca Deus lá. De repente, o cenário não muda, mas você muda dentro do cenário. É assim que a conversa começa a fluir. Quase como um fio de voz que encontra outro fio de voz, e se entrelaçam até construir uma rede capaz de sustentar o coração. Só que existe um momento em toda essa jornada que costuma surpreender quem está tentando aprender essa arte de orar em tempos difíceis. O ponto em que a oração deixa de ser pedido e vira descanso. Há algo profundamente poderoso nisso, porque é nesse instante que você percebe que Deus não está apenas te ouvindo, Ele está te formando. O caos vem para te ensinar que a oração não é um ritual, mas uma respiração espiritual. Quando você conversa com Deus de modo sincero, mesmo quando as palavras saem em desalinho, você se aproxima do tipo de intimidade que Jesus demonstra em seus momentos de solidão descritos nos evangelhos. E é exatamente aí que uma revelação começa a brilhar, quase como um farol num porto escondido. Às vezes Deus permite o caos para te ensinar a falar com Ele, porque sem o caos, você jamais descobriria a profundidade dessa conversa. A oração deixa de ser obrigação e se torna abrigo. Ela não serve apenas para pedir uma solução, mas para revelar quem Deus é e quem você é nele. E quando chegamos ao final dessa jornada, percebemos que conversar com Deus em meio ao caos é, na verdade, uma forma de ser reconstruído, enquanto tudo ao redor parece estar desmoronando. Deus não se impressiona com tempestades. Ele acalma tempestades. E ele faz isso dentro de você antes de fazer ao redor de você. A arte dessa conversa não está na eloquência, mas na entrega. Está em trazer para Deus o que você preferia esconder, e descobrir que Ele já sabia e mesmo assim te chama pelo nome.
Então, que tal colocar isso em prática hoje? Qual é a oração que você tem evitado fazer? Qual é o peso que você estava tentando carregar sozinho? Compartilha nos comentários o que essa mensagem falou ao seu coração e me conta. Em meio ao caos, o que você precisa aprender a entregar a Deus?